Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e nessa segunda-feira aqui de manhã, no dia 17 de janeiro de 2022, vamos começar mais uma entrevista, dando continuidade àquela nova sessão que o Mesa de Debates está fazendo para entrevistar os candidatos da esquerda, né? E aqui vale a pena lembrar que a intenção do Mesa de Debates não é declarar apoio a este ou outro candidato, mas assim tentar escutar o máximo possível de candidatos, dentro do campo da esquerda, dentro do campo progressista, para saber quais são as ideias e também para poder discutir um pouco de política também importante nesse cenário. E hoje eu estou aqui com o Machado, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PT. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Tudo bem, Machado? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Renato? Muito prazer participar aqui do Mesa de Debate. Estou absolutamente contemplado com o seu convite e espero poder corresponder à expectativa sua e dos seus internautas. Maravilha. Se você quiser se apresentar um pouco, falar um pouco aí de você antes da gente começar, pode se apresentar. Bom, eu sou hoje advogado, fui promotor de justiça por 31 anos no estado de São Paulo e sou ainda hoje professor de Direito no curso da Unesp, e isso há 33 anos, né? Então, na verdade, hoje as atividades que eu exerço é a advocacia e a atividade acadêmica na Unesp. Maravilha, ô Machado. Agora, para a gente começar o nosso papo, queria te perguntar o seguinte: como que você está vendo esse cenário político, para 2022 e qual o cenário que vão ocorrer as eleições? O momento político ele é um momento assim bastante rico, porque nós estamos assim ali logo num pós-golpe, né, que foi um golpe que atingiu especialmente o Partido dos Trabalhadores, não é, com a deposição da Dilma, depois processo, condenação e prisão do Lula, não é, um golpe que tentou demonizar, criminalizar a política em geral, mas especialmente o PT. E a curiosidade do momento é que justamente esse partido foi duramente atingido por um golpe de Estado midiático, parlamentar. É o partido que lidera a corrida para a presidência da República com o seu grande líder, que é o Lula. Então, ele é um momento extremamente atípico e um momento único, né, na história democrática do país, porque você tira um candidato da cadeia e põe para concorrer, e esse candidato lidera com folga, até agora, as intenções de voto, com grande chance de ser eleito. Então, o que isto significa? Onde é que você viu uma coisa assim, de longe, né, semelhante, com o Nelson Mandela, saiu da cadeia, virou presidente? Quando você viu isso no Brasil, né, alguém que sai da cadeia e tem a ampla chance, é o que tem mais chance de virar presidente da República, a leitura desse momento, né, é uma leitura complexa, porque a gente saiu ou está saindo de um golpe de Estado, né, está retomando o caminho do processo democrático, e nessa retomada, né, nós temos aí pela frente a tarefa de derrotar o neofascismo, de derrotar um governo de extrema-direita
absolutamente incompetente e desastrado, e temos, por incrível que pareça, a possibilidade de levar ao cargo máximo na presidência da República o líder daquele partido que foi duramente golpeado. Será com muita emoção. Ô Machado, eu tenho na verdade, eu tenho uma preocupação aqui, né? E acho que talvez essa pode ser uma pergunta meio polêmica, né? Porque assim, né, a gente elege o Lula, mas só que no meu entendimento, o bolsonarismo não vai ser derrotado nas eleições, ele ainda vai existir, né? E eu acho que o próprio golpe institucional não vai ser derrotado com uma eleição, porque vai ter coisas do golpe que ainda pode permanecer aí no governo Lula. Eu queria te perguntar o seguinte, como que você vê essa questão? Porque eu acho muito precipitado falar de uma derrota do golpe, de uma derrota da extrema-direita somente no processo eleitoral. Acho que tem que ir para as ruas lutar contra esses setores. Alô, Machado? Está na escuta? Estamos aqui com um pequeno problema. Parei de ouvi-lo. Então, vou tentar reformular a pergunta, porque, assim, eu particularmente acho que nem o golpe, nem o bolsonarismo pode ser derrotado nas eleições mas sim vai ser derrotado nas urnas. Existe alguma preocupação, alguma discussão dentro do próprio PT a respeito disso? Porque, até mesmo porque, na minha avaliação, talvez nem o Bolsonaro vai entregar o governo assim de mão beijada. Olha, eu acho que você tem razão. Mas a gente precisa pensar o seguinte: o bolsonarismo ele sempre existiu, mesmo antes do Bolsonaro. Né? Essa faixa da população que tem uma visão autoritária de mundo e, portanto, da sociedade e da política, essa faixa da população que tem uma pauta assim de valores, digamos, extremamente autoritária e até violenta, ela sempre existiu no Brasil e no mundo, e é uma faixa que gira em torno aí de 10, 12% da população que já existia e continuará a existir depois dessas eleições, mesmo que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas. Mas o que aconteceu agora é que essa faixa se assanhou com o Bolsonaro, né? Saiu do armário, fez barulho e o Bolsonaro, nas asas da Lava Jato e da mídia brasileira, conquistou uma outra faixa da população, que hoje está girando em torno de 20%, 22%, e conseguiu chegar ao Palácio do Planalto. O Bolsonaro não tem mais esse cenário para ele, de Lava Jato, de golpe, da mídia tradicional fechada com ele, as intenções de voto. Quer dizer, hoje ele está fraco politicamente. E se ele enfraquece, o bolsonarismo, sem desaparecer, enfraquece também. E talvez volte para o seu tamanho, de 10%, 12%, que é um tamanho incapaz de chegar ao segundo turno, um tamanho incapaz de fazer a barulheira que fizeram até agora. Mas, depois desse assanhamento da extrema-direita no Brasil, que estava em estado latente, ela vai ficar aí por algum tempo e para sempre, porque essa extrema-direita maluca, radical, ela está no mundo todo. Né? Não tem nenhuma razão para não estar aqui. A segunda parte da sua pergunta me leva a dizer o seguinte: o Bolsonaro ele acenou até aqui com a possibilidade de golpe e de, portanto, não entregar o poder. Ele tentou seduzir as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas, para esse projeto. Até agora não há sinais, ele não foi bem sucedido, embora eu acho que as Forças Armadas brasileiras, em termos políticos, não são confiáveis, mas não há sinais de que
estejam dando esse respaldo ao Bolsonaro. O mercado não dá respaldo para esse projeto, o mercado financeiro não está fechado com ele, boa parte da alta burguesia brasileira também não, mas o Bolsonaro é maluco e pode fazer maluquice a qualquer momento, como fez o Trump ao deixar a Casa Branca lá e naquele dia daquela tentativa de golpe que se ia declarar a vitória do Joe Biden, deixou um rastro de 5 mortos lá. O Bolsonaro não é melhor que o Trump, aliás, é bem pior, é uma reprodução bem piorada, e pode ser que ele, de fato, esperneie, porque ele precisa desse cargo para fugir da cadeia. Então, ele vai dar trabalho. As urnas, naturalmente, porque não acredito que o Lula possa ganhar assim, com um pé nas costas no primeiro turno, e vai dar trabalho na hora da transmissão da faixa, da transmissão do cargo. Isso é bem possível. Eu acho que isso só não ocorreria se o Lula vencesse no primeiro turno. Seria assim um antídoto muito grande para qualquer tumulto, contra qualquer tumulto, né, nas eleições. A gente gostaria muito que isso acontecesse, porque eu creio que isso acalmaria o país mais rapidamente. Ô Machado, outra coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre a terceira via, né? A gente você citou aqui inúmeras vezes a Lava Jato. Como você vê o Sérgio Moro sendo um provável candidato para presidente da República nessas eleições? O Sérgio Moro, ele não tem viabilidade nenhuma, né? E isto por muitas razões, várias. As principais delas, me parece o seguinte: ele não é político, ele não tem formação política, ele não tem habilidade política, não tem consciência política, não tem respaldo político e é, portanto, politicamente uma nulidade. As suas opiniões políticas são opiniões do senso comum, são opiniões que não dizem nada com nada. Ele é um menino aí politicamente alienado, né, que chegou ao cargo de juiz e depois aconteceu tudo aquilo com a Lava Jato. Ele veio para o proscênio da política, destruiu a política e agora quer fazer política. Quer dizer, o Sérgio Roxo é uma contradição em si mesmo. Além disso, dessa falta de preparo, de habilidade, de consciência política, falta de militância política, o Sérgio Moro deixou passar o tempo dele, né? Ele, se tivesse sido candidato quando foi em 2018, com 4 anos de Lava Jato, ele talvez tivesse uma grande chance. Agora não tem mais, porque ele próprio destruiu a sua obra. Ele produziu processos nulos, quem ele prendeu está solto, não combateu corrupção, corrompeu as leis, chegou no governo, perdoou os corruptos que haviam praticado Caixa 2, por exemplo, nomeadamente o Onyx Lorenzoni, o ministro do Turismo, disse que o Caixa 2 não era mais corrupção, não investigou a família Bolsonaro com aquelas evidências todas levantadas pelo COAF, ele deixou tudo isso na gaveta, ele prendeu o Lula e pulou para dentro do governo Bolsonaro, corrompendo o processo eleitoral. Ele perdeu, portanto, aquela aura falsa, construída de paladino da moralidade, de herói nacional. Aquilo passou, né? O momento passou, como a gente diz aqui no interior, o burro passou arriado em 2018 e agora já era. Além disso, o Sérgio Moro cometeu muitos crimes como juiz, mas um rol imenso de crimes. Crime de abuso de autoridade, crime de violação de sigilo telefônico, crime de produção
de manipulação processual, inúmeros, é um rol grande de crimes. E cometeu crimes que o levaram às barras do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, e ele será julgado em maio. O julgamento do Sérgio Moro em maio pela ONU será um julgamento duro, muito pior do que aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal que o considerou incompetente e parcial. Ele será tido a partir de maio como um homem violador de direitos humanos. Isto politicamente é um desastre. O Sérgio Moro, portanto, e por todos os ângulos que se examine, é um péssimo candidato, não é político e é um assinte, um verdadeiro desrespeito, um garotão desse despreparado achar que tem estatura, habilidade e atributos para governar um país com 200 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil, e que já foi governado por Luiz Inácio Lula da Silva. É um atrevimento da parte desse menino que não tem nem a capacidade de se enxergar, de enxergar o seu tamanho, que dirá governar o Brasil. Ô Machado, mas agora indo para uma outra pergunta mais polêmica, né? Que acho que isso incomodou bastante até alguns petistas, né? De uma possibilidade de uma chapa entre Geraldo Alckmin e Lula, né? Como que você enxerga essa questão? Olha, eu vejo que, de fato, como você disse, essa possibilidade causou e causa ainda polêmica no PT. Dentro do PT, há petistas que aprovam, há petistas que não aprovam. O Geraldo Alckmin esteve sempre no PSDB, é um legítimo representante da direita. Esse PSDB esteve sempre se digladiando com o PT ao longo de mais de 20 anos e agora soa estranho essa aliança entre PT e PSDB. Eu queria chamar a atenção para o fato de que essa estranha aliança, na política, ela é muito comum, no mundo todo. Ainda mais num presidencialismo de coalizão como o brasileiro, em que você precisa dialogar, você precisa fazer alianças para construir consensos. Isso é absolutamente imprescindível, não só para assegurar vitórias eleitorais, mas para assegurar também a governabilidade do país, um país tão complexo como este nosso. Portanto, esse tipo de aliança é uma coisa que o Lula sempre fez. É bom lembrar, por exemplo, que na sua primeira na sua primeira vitória à presidência da República, ele tinha consigo o Zé Alencar, que era também um legítimo representante da direita, que foi um vice importantíssimo para assegurar não só a governabilidade do Lula, mas para assegurar, inclusive, o próprio Lula no cargo, porque as tentativas de derrubar o Lula, elas começaram antes mesmo dele assumir em 2002. A mais visível foi a do Mensalão, que acabou não chegando até o Lula, mas chegou bem próximo. E ali, por exemplo, um vice como José Alencar teve um papel muito importante no Congresso Nacional. Então, esse tipo de aliança, embora possa parecer, assim, à primeira vista, uma aliança estranha, e é uma aliança polêmica, e será sempre, ela faz parte do jogo, ela é do jogo, porque é preciso assegurar não só a vitória nas urnas, mas também as condições para a governança, as condições para que se possa, de fato, garantir que um governo, sobretudo de esquerda, num país assim, que acabou de sofrer um golpe, seja bem sucedido. E eu creio que
aliança com o Alckmin, ela até ajuda a superar este momento de extrema polarização no país, em que parece que adversários políticos são inimigos. E eu acho que essa aliança ela sinaliza para o fato de que adversários políticos não são inimigos, podem superar diferenças, podem se conciliar e, portanto, a sociedade brasileira também pode fazer isso. Ô, Machado, mas assim, e qual que é o balanço, então, que você faz, né, do vice da Dilma, o Michel Temer? Porque, né, porque a realidade mostrou um total o oposto, né, de segurar uma governabilidade, né? O que aconteceu, o Michel Temer esteve na frente, né, foi um dos que estiveram na frente na linha do golpe. Né? Como que você faz, qual que é o balanço que você faz disso, então? Olha, o Michel Temer era importante para assegurar a governabilidade e o apoio no Congresso Nacional, porque ele é de um partido, né, que tem um histórico assim de fisiologia no Congresso Nacional, do Centrão, dominava essa ala, e isto era importante para aprovar os projetos da Dilma. Agora, do ponto de vista político e até do ponto de vista ético, um desastre, né? Porque, como se viu, na verdade, se viu o que já se sabia, o Michel Temer é um grande oportunista, né? E, antes de tudo, antes de ser um político de estatura importante, antes de ser um político habilidoso, antes de ser um político capaz de fazer política em alto nível, ele é um oportunista. E isso ficou provado. Para não dizer coisas piores, do ponto de vista ético, eu penso que não dê para comparar Alckmin e Michel Temer. Embora o PT, e eu também, naturalmente, tenhamos profundas divergências ideológicas com o Geraldo Alckmin, no caso do Temer, não eram só divergências ideológicas, são divergências também no campo ético. Portanto, a diferença agora entre ter um vice como Temer e um vice como Alckmin não é tanto política, quanto é uma diferença moral, uma diferença ética. Eu acho que o Geraldo Alckmin é um homem, uma pessoa muito mais confiável, sempre teve bom trânsito e bom diálogo com muitos políticos do PT, prestigiou muitos governadores do PT do estado de São Paulo quando foi governador, é um homem que dialogava, histórico que o Michel Temer nunca teve. O Michel Temer chegou ao Congresso Nacional, levado pelas forças políticas e, inclusive, financeiras, né, que o colocaram lá, sempre transitou no Congresso Nacional de forma fisiológica. Quando viu a oportunidade de ser vice-presidente da República, evidentemente, agarrou com as duas mãos, e quando viu a oportunidade de derrubar a sua companheira de chapa para assumir a presidência, não pensou duas vezes, porque ele não pensa duas vezes em termos morais, em termos éticos, para atingir os seus objetivos políticos. Então você acha por exemplo, não pode existir uma possibilidade de golpe se o Geraldo Alckmin for vice da chapa e que ele não participaria? Eu acho que a presença do Geraldo Alckmin imuniza bastante a possibilidade de um golpe. Eu acho que acalma muito essa possibilidade, na minha opinião. Posso estar enganado, mas na minha avaliação, a possibilidade do golpe fica bem diminuída. Embora, Guilherme, você tenha que lembrar sempre que nós temos um histórico de golpe de Estado muito ruim desde a fundação da República. A gente vem de golpe em golpe. Mas nós acabamos de ter um golpe agora há 6 anos, né? E um golpe que
provocou muito estrago no país, político, econômico, institucional, social. O país está cansado, exausto, exaurido, e eu creio que o povo brasileiro, nem mesmo a mídia tradicional, estaria disposto a dar respaldo a um golpe de Estado contra um presidente que sairá das urnas legitimamente eleito, aliás, reconduzido às urnas, à presidência, pelo voto popular. Eu acho que é a hora da gente catar os pedaços, fazer cicatrizar a ferida do golpe recente, e muito pouca gente, a não ser o Bolsonaro e aquela faixa maluca do bolsonarismo, muito pouca gente estará pensando nisso. O momento político não é propício para golpe. Ô, Machado, mas o Geraldo Alckmin apoiou o golpe em 2016, né? Como que você vê isso? Ele apoiou o golpe, ele apoiou a Lava Jato, ele não teve, a meu ver, uma postura política, digamos assim, de grandeza. Ele foi mal nesse momento de golpe. Mas quem não foi? Você vê, o judiciário, o próprio judiciário inteiro, se não apoiou, encolheu, aqueceu com o golpe. A mídia brasileira foi arrasadora no manipular e no fazer o povo acreditar que era preciso dar um golpe no PT. A classe política embarcou neste momento golpista, né? E o Geraldo Alckmin, infelizmente, não ficou de fora. Ele, de fato, apoiou isso tudo que nos levou a este quadro. Agora, estou falando do homem político, estou falando das suas atuações recentes, no momento em que nenhum político se salvou, né? Nenhum modo de dizer, mas a grande maioria dos políticos embarcaram nessa viagem, até políticos de esquerda, até políticos, por exemplo, de partidos do campo da esquerda, não só do campo da direita, que apoiaram a Lava Jato até agora há pouco, que estavam aplaudindo o impeachment da Dilma, e, portanto, não só políticos da direita. Isso foi um momento tsunâmico, um momento maluco, um momento de loucura coletiva no país. A gente não esperava que justamente o maior adversário do PT, que era o PSDB, onde estava o Alckmin, fosse agir diferente, até porque o golpe nasceu ali, já quando o Aécio pediu a recontagem dos votos. O partido do Alckmin estava embarcado nesse trabalho de desconstrução do PT, que acabou na deposição da Dilma e na prisão do Lula. Foi um momento problemático para a grande maioria dos políticos, e o Alckmin não escapou. Mas ele, do ponto de vista, eu volto a dizer, moral, pessoal, ético, é um homem que, ao longo da vida, teve posturas que o dignificaram. E, portanto, não creio que esse momento político atípico do golpe fosse bastante para desconstruir, para destruir toda a trajetória do político Alckmin, que foi um político ético sempre. Ô, Machado, última pergunta aí a respeito aí do Alckmin, né, que acho que é um tema que gera bastante debate, né, pegar dois casos que eu acho que precisa ser discutidos aqui, né, porque tratam na vida de trabalhadores e de setores populares da sociedade. O PSTB, todo mundo sabe que no âmbito, eu fui professor da rede pública, o PSTB sabe que, todo professor sabe que o PSTB foi um desastre no campo da educação pública, né? Não dando aumento digno para os professores, deixando a educação extremamente sucateada. E tem outro caso também que diz respeito à minha cidade, né, São José dos Campos,
que da questão do Pinheirinhos, né? Que inclusive sábado agora vai ter uma manifestação para lembrar os 10 anos, né, do massacre, né, que foi na época do governo Geraldo Alckmin. Como que você vê esses dois casos? Porque, assim, como que eu vou chegar, por exemplo, na manifestação, sábado, e tentar defender uma aliança entre Lula e Alckmin? Bom, na manifestação, né, de sábado, eu acho que é sempre importante lembrar que o despejo do Pinheirinho foi uma ordem judicial. Então, não pode. A gente tem que lembrar do governador, tem que lembrar não só do governador, né? Mas tem que lembrar do prefeito, tem que lembrar de todos aqueles que poderiam, naquele momento, ter negociado o caso do Pinheirinho no plano administrativo, no plano do diálogo, etc. Mas o Pinheirinho foi uma desastrosa ordem judicial. Não pode esquecer o juiz, a juíza, no caso, na época. Não pode esquecer, né? Porque contra uma ordem judicial, o que é que você vai fazer? O que o prefeito vai fazer? O que o governador vai fazer? O que se pode fazer é negociar o cumprimento da ordem de uma maneira mais suave, de uma maneira menos traumática. O que se pode é prevenir a ordem judicial, mas depois que ela saiu, velho, aí na manifestação de sábado, eu acho que é preciso lembrar o papel do Poder Judiciário ali. E com relação à educação no estado de São Paulo, né, sob os governos tucanos, né, então você teve Alckmin, mas você teve também Zé Serra, você teve também Mário Covas, você teve também Dória, né? Os tucanos, não apenas o Alckmin, foram mal em muitas áreas. Você mencionou a educação, os professores têm razão de protestar, de estarem revoltados por todos os motivos que você já disse, eu assino embaixo. Tem também a área da segurança, em que eu acho que o tucanato foi desastroso. Você vê que como é que foi conduzida a política penitenciária, a política de segurança no estado de São Paulo, de prisonização em massa, né? Ou seja, uma completa ausência de política penitenciária, de política criminal no estado de São Paulo, de política de policiamento, né? É um outro tendão de Aquiles do tucanato, né? Você vê que o PCC nasceu dentro das penitenciárias, justamente lutando contra o quê? Contra as péssimas condições do cárcere. E cresceu, e começou a fabricar, produzir crime de dentro da penitenciária para fora, numa evidência de que aquele espaço estava relegado ao esquecimento. E aí veio essa consequência. Então, por parte do tucanato, né, vários campos em que eles fracassaram e ficar quase 30 anos no poder e não conseguir superar esses problemas, realmente é uma demonstração de que o PSDB foi mal no estado de São Paulo, não só com o Alckmin. Ô Machado, agora saindo aí do campo aí do Geraldo Alckmin, que a gente conversou bastante, né? Conversar um pouco aí de propostas e algumas avaliações. A primeira pergunta que eu faço agora para você, nessa parte aí do programa, qual é a avaliação que você faz do governo federal no combate da pandemia e o que você ou um possível governo Lula faria que o Bolsonaro não fez? Olha, depois de mais de 600 mil mortos, boicote à vacina, boicote às medidas de distanciamento social e lockdown, depois do apagão dos números, da recusa de coordenar o combate à pandemia,
depois dos péssimos exemplos pessoais do Bolsonaro, não usando máscara, promovendo aglomeração, desmoralizando as vacinas. Depois de tudo isso, não há como não concluir que esta foi uma gestão genocida da pandemia. Não há como não concluir que o Bolsonaro não foi apenas inepto, incompetente, ele foi um aliado do vírus e um aliado da pandemia. Portanto, fica até difícil, né, depois que você disse que a gestão foi genocida, avaliar o governo Bolsonaro, né, no meio dessa crise sanitária. Trocar 4 ministros da saúde no auge da crise, quando o coronavírus ainda era desconhecido, né? Promover, portanto, essa desorganização no campo do Ministério da Saúde, sonegar dados, sonegar vacinas, sonegar o apoio financeiro às pessoas que precisavam ter renda mínima básica para poder permanecer em casa. Fazer tudo ao contrário do que as autoridades sanitárias do Brasil e do mundo recomendavam. Negar o que afirmava a ciência. Não tem jeito de ser pior, não tem jeito de ser mais desastroso, e eu digo que não é só desastroso, é criminoso. Portanto, a minha avaliação do governo na gestão da pandemia é que ela foi uma gestão criminosa, tão criminosa que pode ser considerada uma gestão genocida. Com relação à segunda pergunta, o que muito provavelmente faria o governo Lula, se o Lula estivesse no poder neste momento infeliz da chegada de uma pandemia mundial, eu acho que a primeira coisa que faria o Lula, isso é o que ele sempre fez ao longo da vida, seria ouvir a ciência, ouvir as autoridades sanitárias, e não só, ouvir as melhores, as mais competentes autoridades sanitárias para traçar o plano de combate à pandemia. Em segundo lugar, formar um gabinete especial de crise para combater a pandemia, para centralizar no governo federal as informações e coordenar as ações em diálogo com governadores e prefeitos, centralizar, coordenar as ações de combate à pandemia para tornar essas ações mais eficazes. Terceiro, socorrer o povo que precisava ficar em casa sem trabalho no momento, no auge da pandemia, com programas sociais, programas de alimentação, programa de renda mínima. O Bolsa Família seria certamente expandido. Vamos dizer, não tem dinheiro? Tem. E tem a máquina de fazer dinheiro. Naquele momento, que era um momento de guerra, o governo federal tem o poder de fabricar dinheiro, tem a guitarra na mão, coisa que acontece nas guerras. Depois você vê como resolve isto. Mas naquele momento, o dinheiro iria aparecer para socorrer as pessoas, comprar imediatamente os EPIs, os equipamentos de proteção individual e ter começado muito antes, certamente, a vacinação no Brasil, negociar a vacina e botar a vacina no Brasil primeiro do que em qualquer outro país. Isso teria acontecido. Nós começamos a vacinação aqui no ano passado, em fevereiro, mas em dezembro já tinha vacina disponível que o governo Bolsonaro recusou, o governo Lula jamais faria isso. Foi uma infelicidade ter no governo federal um homem como o Bolsonaro no momento em que baixa uma pandemia dessa. Com Lula, com o PT no governo, as coisas teriam sido difíceis, porque estão sendo difíceis no mundo todo, mas não teriam sido esse desastre que foi no Brasil. Ô, Machado, outra coisa que ainda nessa questão de proposta é a questão da fila do osso, né?
muitos dos trabalhadores estão aí, né, passando fome, não têm dinheiro nem para conseguir comprar um pedaço de carne, né? O que fazer perante esse cenário? O que você e o PT propõem? Olha, é, não tem muito caminho, muitos outros caminhos, senão você investir na agricultura familiar, que hoje põe 80% dos alimentos na mesa do brasileiro. Não tem outro caminho senão o governo estabelecer um PAA, um programa de aquisição de alimentos permanente com esses produtores, inclusive aí também o MST, que tem tido um papel relevante nessa tarefa de produzir alimentos e botar na casa, na mesa do brasileiro, não só o MST, pequenos, médios produtores, estabelecer uma política de aquisição, uma política permanente de aquisição de alimentos que pudesse sistematicamente garantir 3 refeições a todos os brasileiros que tivessem possibilitado de ter acesso a elas. Pulverizar o país com os bancos de alimentos, não é? Abastecidos pelos programas públicos de aquisição do alimento. Estimular as feiras, sobretudo nos bolsões, nos locais onde há fome, onde há, portanto, problema nutricional. Prosseguir com o Programa Nacional de Agricultura e Nutrição, que foi destruído pelo governo Bolsonaro. Um programa que o PT criou, que estava na lei, que agora desapareceu e que era um programa para garantir prosseguir com o combate à fome que já tinha sido erradicada e garantir níveis de nutrição de primeiro mundo para toda a sociedade brasileira. Esse programa o PT criou, esse programa o PT tornou lei, esse programa estava funcionando, esse programa desmoronou. Portanto, nós já fizemos e continuaríamos fazendo aquilo que nós sabemos fazer e que está muito bem sintetizado no Programa Nacional de Agricultura e Nutrição, que o PT instituiu e que o PT iria tornar efetivo. Nós temos, não é o segredo, porque os caminhos são mais ou menos óbvios, a ciência já apontou, os especialistas já apontaram, nós continuamos debatendo esta questão. Aqui do meu lado está o professor José Bacarin, da Unesp de Jaboticabal, que é um homem mundialmente reconhecido, um especialista em tema de produção de alimentos, em tema de nutrição, para atender as classes populares, e está hoje assessorando o Congresso Nacional. E se o Lula estivesse no poder, e se o Lula voltar, como nós esperamos que voltará, um homem como esse, como José Bacarin e outros, serão capazes de resolver o problema da fome que voltou. Isto não há nenhuma dúvida. O povo brasileiro precisava, neste momento, pagar para ver. O PT sabe cuidar do povo. Ô Machado, mas aí eu tenho aí colocar um negócio que eu tenho uma crítica a muitos setores do PT, que é o seguinte, né? Porque, né, com tudo que a gente conversou aqui, essa gestão genocida da pandemia, a fila do osso, na minha avaliação, ô Machado, eu acho que não dá para esperar outubro para 2022. Né? O que está acontecendo aqui no Brasil é um desastre e na verdade, e eu defendo que o Bolsonaro deveria sair, não era hoje nem amanhã, era para ontem, já para o ano passado. E aí eu pergunto qual que é a avaliação que você faz disso? O Bolsonaro tinha que sair antes das eleições ou a gente deveria esperar o processo eleitoral para poder derrubar
o presidente, para poder tirar o atual líder, né, de Estado? Não, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter. Bom, na verdade, Guilherme, eu acho que o Bolsonaro não tinha que ter chegado lá. Mas uma vez que chegou, e sendo o desastre que foi e que ele precisaria ter sido tirado da presidência da República. O que eu pondero é que esses processos traumáticos do impeachment, são processos políticos, precisam ser conduzidos de maneira absolutamente, como direi, de maneira absolutamente cuidadosa, né? Não pode ser um golpe a ferro e né? No caso, não seria golpe, não pode ser uma intervenção golpista a ferro e fogo, como fizeram com a Dilma. Isso precisa ter, além da observância à legalidade do processo, precisa ter legitimidade também, né? E havia uma legitimidade para o impeachment do Bolsonaro, o que não havia condições políticas. Ele comprou o Centrão. Então, não dava para tocar um impeachment logo após o da Dilma, assim, do ponto de vista político-parlamentar. Não passa na Câmara, não passaria. O PT adotou o fora Bolsonaro, que incluía, portanto, o processo de impeachment. Eu acho que ele deveria ter sido processado por crime de responsabilidade, porque não tem conta o número de crimes de responsabilidade que ele cometeu. É um escândalo, uma vergonha para o povo brasileiro que um presidente da República, à luz do sol, portanto, sob as vistas de todos e de todas as autoridades e de todas as instituições, tenha pisoteado tanto o direito como pisoteou o Bolsonaro impunemente. Isto é uma nódoa, uma mancha, uma página tenebrosa da política brasileira. O Bolsonaro tinha que ter saído assim que ele demonstrou a sua não incapacidade para gerir a pandemia, mas a sua necropolítica de aliança com o vírus para fazer mais desastrosa ainda essa pandemia mundial. O mundo todo tem essa opinião sobre Bolsonaro. Ele tinha de ser tirado pelo impeachment. E a qualquer momento o impeachment de um homem como o Bolsonaro é bem-vindo. Eu acho sim, como você acha, que tinha que ter sido ontem, se não deu para ser ontem, tem que ser hoje. Eu sou a favor do processo de impeachment do Bolsonaro imediatamente, inclusive para salvar vidas. Machado, agora, né, falar um pouco aí de serviços públicos, né? Você que é professor aí da Unesp, uma universidade pública, né? Qual que é a proposta que a gente que precisamos ter para defender os serviços públicos? A gente está num momento aí de discussão se privatiza ou não os Correios, né? Se privatiza ou não a Eletrobras. Até tem uma declaração aí do Lula, uma entrevista com o Reinaldo Azevedo, que eu achei meio, né, fiquei com meio pé atrás, né? Eu queria saber qual que é a proposta de defender os serviços públicos, né, que o PT tem, que você tem e que o Lula tem. Ora, o PT tem que fazer duas coisas imediatamente. Duas coisas que, como você diz, é para ontem. O PT tem que reunir não só a vontade política, vamos entender bem isso, Renato, vontade política é uma coisa, o PT tem muita vontade política de fazer muita coisa, mas não pode fazer, não é? Porque nós não estamos num governo puramente social ou socialista. Nós temos que dialogar com as forças conservadoras, com as forças da direita, isto é, do nosso modelo de presidencialismo, mas o PT precisa fazer imediatamente duas coisas. Primeiro, brecar
qualquer tipo de proposta de discussão, sepultar a ideia de prosseguir com as privatizações. Isso precisa ser uma coisa bem clara, né? Essas empresas estratégicas no mundo todo, né, como você citou dois bons exemplos, Correio, Eletrobras, a gente tem que pensar na Embraer, nos bancos públicos que falam em privatizar, Caixa Econômica, etc. Tudo isso é estratégia. Tem que criar mais banco público, tem que criar mais BNDES, e não pensar em privatizar os bancos que já têm com função social. Portanto, brecar, como o PT já brecou no passado, esse processo de desmonte do Estado, esse processo de privatização que só leva ao enfraquecimento do Estado, só reforça as políticas e a ideologia neoliberal e só penaliza o povo brasileiro. Tem que meter o pé no freio aí. Segundo, o PT precisa reunir a vontade política e a força política para brecar essa tentativa de reforma administrativa, porque ela é uma reforma que sepulta não só os direitos do trabalhador do setor público, mas sepulta com esses direitos o próprio setor público, a própria qualidade dos serviços públicos. Isso será também desastroso para o povo brasileiro. Então, brecar privatização, brecar reforma administrativa, são coisas, como você diz, para ontem. E isto, eu tenho certeza, estará logo à frente, quando nós teremos de apresentar o programa de governo do PT, estará no nosso programa como medidas absolutamente prioritárias. A valorização do serviço público, a começar pelo SUS, a valorização do serviço público daqui para frente será um ponto de honra para o Partido dos Trabalhadores e será uma questão de sobrevivência do povo brasileiro. Nós sabemos que vem por aí um pós-pandemia muito problemático, vimos agora o papel do SUS, vimos agora a necessidade de fortalecer o SUS, de fortalecer o atendimento básico e primário de saúde no SUS. Vimos agora a importância, essa pandemia ao menos serviu para isso, a importância de um Estado forte com serviços públicos de qualidade. Isto é algo pelo que o PT sempre lutou e agora ainda mais continuará lutando. Eu acho que os caminhos são esses. Ô Machado, outra discussão que existe aí no país, né, que diz respeito ao governo Bolsonaro, é as constantes ameaças que o governo faz em relação às instituições, tanto ao STF, tanto ao Senado, tanto à Câmara dos Deputados. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso e como que a gente resolve esse problema, né, dessas constantes ameaças que o governo federal faz em relação a essas instituições. Inclusive, você que é, né, do campo do direito, acho que pode falar com bastante propriedade em relação a isso. Olha, essas ameaças que o governo faz, que o presidente faz às instituições, elas são crime. E crime a gente resolve com o quê, Guilherme? É com cadeia, né? Então, eu acho que o bom remédio para isso, e é algo que muito possivelmente vai acontecer, é botar o capitão, esse que lidera esses ataques, na cadeia. Aí o resto sossega o facho, porque o que ele está fazendo é crime comum e de responsabilidade e contra a segurança nacional. Não vejo uma outra saída se não tratar isso criminalmente e, portanto, com xadrez.
E qual que é a dificuldade, por exemplo, de tratar essa questão agora, né? Aí sai um pouquinho do debate eleitoral que a gente está fazendo aqui, né? O debate político eleitoral, mas qual que é a dificuldade de não colocar esse cara no xadrez para ontem? Eu acho que o que segura hoje é a força política, a força do cargo, as imunidades. A família Bolsonaro tem muito medo de perder essas imunidades e essa influência política, porque assim que o Bolsonaro deixar o Planalto, ele vai ter problema com a justiça. Isso tudo não está acontecendo agora por causa do aparelhamento escandaloso do Ministério Público Federal, e este é um aparelhamento metastático, ele desce aparelhando setores do Ministério Público, setores da Polícia Federal e chega até a base, né, do aparelho repressivo estatal. Esse aparelhamento é assim, neste momento, a pedra de toque, a espinha dorsal da paralisia dos processos contra a família Bolsonaro e contra o próprio Bolsonaro. Assim que ele perder o cargo que lhe dá a condição de tocar essa paralisia das instituições, e o Procurador-Geral da República é o exemplo mais fulgurante de que os organismos encarregados de apurar crime estão em boa parte, ou naquela parte que interessa, aparelhados. Assim que o Bolsonaro perder a capacidade de conduzir, de tocar esse aparelhamento, perder imunidades do cargo e perder o poder de fogo de negociação política com o Congresso Nacional, ele vai passar muito apuro. Ele sabe disso, a mira dele sabe disso. E isso é que explica todo esse desespero golpista do Bolsonaro. Ô Machado, outra questão né, que a gente precisa discutir, né, e que isso deveria, pelo menos, ter uma atenção aí no ponto, como falo, do ponto de vista nacional, foi algo que aconteceu, se eu não me engano, em 2017, 2018, agora eu não lembro, né, que o ano, né, fugiu a memória, o ano, né, que é o assassinato da vereadora Marielle Franco, né, que até hoje nós não temos uma resposta de quem mandou matar a Marielle. Né? O que fazer em torno desse caso? Porque assim, um país né, que mata lideranças políticas, né, é um negócio bastante complicado, né, e matar também vereador também é mais complicado ainda, né, e isso precisa dar uma resposta, né, porque o que aconteceu com Marielle acontece com outras lideranças, né, que a gente nem sabe, né, o que é indígenas, camponeses, que nem sabe direito o que está acontecendo. E o governo precisa dar uma resposta em relação a isso. O que fazer? Olha, o Guilherme, a resposta, né, aos executores do crime foi dada, né? Eles foram identificados, processados, presos. Portanto, essa resposta jurídica a quem matou a Marielle, eu acho que não avançará mais nada além daí. Agora, o que você levanta é a necessidade de descobrir quem quem mandou matar a Marielle. Essa é a questão política mais importante. Porque, neste momento, já que era importante também punir aqueles que puxaram o gatilho, são criminosos, bandidos, né? Mas é igualmente importante punir quem mandou puxar o gatilho. Vai ser difícil, Guilherme. Quero ser franco, bastante franco com você. Na minha avaliação, vai ser difícil chegar a esse tal mandante a ponto de colocá-lo lá no banco do tribunal do júri e depois mandá-lo para a cadeia. Não digo que seja impossível, mas será difícil, porque dificilmente você, neste caso,
em que os executores já tiveram a oportunidade de delatar e já se vê que não vão delatar. Nesse caso, nem sempre o mandante aparece, inclusive para os executores. O que é importante é manter viva a memória da Marielle, a luta da Marielle, a coragem, o exemplo da Marielle, e buscar descobrir a quem interessava a morte da Marielle, que estava politicamente entrando naquelas áreas em que as milícias têm voto, em que as milícias têm voto de cabresto. Ela não estava, foi morta, não é porque fazia o trabalho social que ela fazia, o trabalho assistencial que ela fazia, a luta identitária que ela levava adiante. Tudo isso contribui para o ódio a Marielle, para a incompreensão, a calúnia contra a Marielle, a memória da Marielle, mas o que, a meu ver, levou a esse desfecho trágico, o que mais pesou foi o peso e o crescimento político da Marielle, inclusive, sobretudo, em áreas dominadas por milícias. Então, nós sabemos, aos milicianos interessavam a morte da Marielle. Aos aliados dos milicianos interessava também. Se não mandaram, festejaram a morte da Marielle. Portanto, bastaria deixar, nesse momento, já seria uma grande vitória, deixar desvelado, sem véu nenhum, sem cortina de fumaça, aqueles que estavam sendo prejudicados pela atuação política da Marielle. De imediato, as milícias. Por quê? Porque ela estava crescendo politicamente no terreno das milícias. Em segundo plano, os amigos das milícias, os apoiadores das milícias. A eles interessava a morte da Marielle. Sem que eles tivessem dito assim, ó, vai lá matar a Marielle, foi politicamente interessante para eles. Tanto que você viu muitos apoiadores, como esse que é deputado agora, andou até preso aí, esse Silveira, rasgar a placa de rua com o nome da Marielle. Você pode dizer, não, ele não puxou o gatilho, ele não mandou ninguém puxar o gatilho, por que ele está festejando a morte da Marielle? Porque ele tinha interesse na morte dela, e se não matou, se não mandou matar, terá em algum momento apoiado. Sim, isto é uma coisa óbvia. Então é importante, se você não consegue pegar aquele que disse, olha, vá lá matar a Marielle, está aqui tantos reais pela morte da Marielle, se você não consegue chegar a essa pessoa, você consegue chegar ao grupo de pessoas que apoiam os matadores da Marielle. Ô, Machado, estamos aqui da parte final aí do nosso programa, né? E aí mais duas perguntas. A primeira pergunta que eu faço, né, uma coisa que incomoda muito a população, né, a questão dos privilégios, né, de parlamentares, deputados, né, e senadores, ou até o próprio judiciário. O que fazer para combater esses privilégios? Olha, Guilherme, nós precisamos ter, nesse momento, serenidade. Serenidade. A primeira coisa seria definir, elencar, fazer um rol de quais são esses privilégios. A segunda coisa é identificar quais privilégios são realmente privilégios desnecessários. Os parlamentares, eles precisam ter meios de atuação livre. Eles precisam atuar desembaraçadamente.
Isso supõe algumas medidas do ponto de vista político, por exemplo, a liberdade de expressão, a imunidade de palavra, não é? A possibilidade de falar tudo o que pensa, né? Coisa que nós temos a liberdade de falar tudo o que pensamos. Mas, por exemplo, nós, se dissermos alguma coisa que é crime, parlamentares não respondem pelo palavra, pelo crime de opinião. Eles precisam ter esse caminho desembaraçado, porque, como você vê, a palavra parlamentar significa falar. É da essência do mandato falar. Há outros direitos que parecem privilégios que garantem a autonomia e a força dos mandatos. E jogar fora, como se costuma dizer, o bebê junto com a água do banho. Então, há privilégios. Não estou dizendo que não há, mas há direitos dos parlamentares que parecem privilégios, mas na verdade não são dos parlamentares, são dos mandatos, para que eles possam ser bem exercidos. Eu te dei um exemplo aí com o crime de opinião. Então, tem muita boataria, muita atuarda em torno dos privilégios, das mamatas, etc. Eu não digo que não tenha privilégios e mamatas. Eu não digo que isso não precisa ser enxugado, né? De fato, precisa ser racionalizado. O que não pode é fechar os olhos e sair quebrando tudo, porque, de fato, os parlamentares, os mandatos parlamentares, precisam ter alguma força, meios materiais e legais de atuação que possibilitem um livre e desembaraçado desempenho do mandato. Isso precisa, portanto, como eu disse, ser discutido com serenidade. Sim, ô Machado, agora para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, né, tá muito bom. Uma questão que, né, que pega bastante aí para muitas das pessoas e que é alvo de discussão e que a direita utiliza esse tema de forma oportunista, né, que é a questão da corrupção, né? Qual que é o programa efetivo que a gente precisa ter contra esse problema, na sua opinião? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o país precisa ter mecanismos permanentes de combate sistemático à corrupção. Mecanismos com autonomia, com meios legais e materiais de atuação, para que possam efetivamente atuar. E isso é o básico. Você precisa ter o MP, Ministério Público Federal e estaduais fortes. Você precisa ter uma polícia republicana que esteja aparelhada, no sentido de instrumentalizada, no sentido de materialmente forte, para poder fazer as suas investigações. Você precisa ter mecanismos como o COAF atuando efetivamente, coisa que isso já não acontece mais, para coibir a corrupção que passa pelo campo financeiro, sempre necessariamente. Você precisa ter uma Controladoria Geral da União forte, né, com meios materiais e legais de atuação. Você precisa ter uma cultura de levantamento do montante da corrupção no país. Hoje é um número meio chutado, gira em torno de 400 bilhões por ano de reais, né, que é o equivalente à sonegação fiscal, que é o equivalente à evasão de divisas lá para as offshores. Quer dizer, a corrupção não é o nosso maior problema, ela é um dos. Ela é grande, mas é um dos. Tem problemas também iguais ou maiores do que ela. A corrupção precisa ser, portanto, nós precisamos ter uma cultura de entendimento da corrupção política no seguinte sentido: ela é um problema,
ela é grande, mas não é o maior problema. A corrupção precisa ser sistematicamente combatida e não episodicamente, como num espasmo que foi essa Lava Jato, escandaloso, espetaculoso, que não levou a nada, senão a processos nulos. É preciso ter uma compreensão da corrupção, Guilherme, porque as pessoas elas têm uma compreensão muito limitada do que seja corrupção pública, corrupção política. Elas têm aquela visão ainda bem primária do dinheiro que você chega e dá para um funcionário público para ele fazer uma coisa para você, né? Individualmente, pessoalmente. A corrupção e o combate a ela, eles fazem parte de um jogo político, de um jogo geopolítico muito maior. Essa gritaria, essa toada toda das pessoas dizendo que a corrupção é isso, que a corrupção é aquilo, que é uma doença, que é um problema que precisa ser resolvido. Garanto a você que as pessoas ainda não têm a compreensão correta do que é a corrupção e, por conseguinte, muito menos de como combatê-la. Eu acho que esse debate precisa ser colocado. Eu acho que a população precisa ser informada e participar desse debate com mais luzes e não de maneira manipulada, como foi até agora e como foi em todo o nosso histórico de golpe da história da nossa República. A corrupção esteve sempre sendo manipulada para justificar golpes, numa evidência de que a população não compreende bem esse problema da corrupção. E ela precisa, portanto, ser combatida pelos órgãos que a Constituição prevê como órgãos encarregados de combater a corrupção todo santo dia. Não apenas montar uma força-tarefa midiática e falar agora nós vamos limpar o Brasil. Isso é besteira. E nós já sabíamos que a Lava Jato iria incorrer nessa besteira e que ia iludir muita gente que estava aí apavorado com essa ideia da corrupção. A corrupção, você vê, os Estados Unidos entraram aqui no golpe a pretexto de combater a corrupção, reafirmaram o seu poder geopolítico aqui no Brasil, na América Latina, em cima do nosso pré-sal, utilizando o pretexto do combate à corrupção. O combate à corrupção é uma arma de luta geopolítica, é um negócio grande demais para você ficar imaginando que nós todos estamos preparados e somos capazes de entender. Sabemos o que é certo e errado, não há dúvida, mas isso é uma noção primária, básica. Esse é um problema muito complexo para nós imaginarmos que estamos preparados a entender a corrupção, o papel da corrupção, o papel do combate à corrupção, inclusive no campo político, no campo geopolítico internacional. É uma coisa complexa. O povo brasileiro está na escuridão aí. E ele está com essa ideia moralista, às vezes falso moralista, de que todo político é bandido, de que todo político tem que ir para a cadeia, de que todo político é corrupto, etc, etc. E isto é um sintoma claro de que a pessoa não está entendendo o seu contexto, a sua realidade. Então, a corrupção, finalizando, ela precisa desses mecanismos que eu mencionei a você e que os governos do PT criaram de combate à corrupção. Ninguém fortaleceu mais o combate à corrupção do que o PT. Eu vou te dar um exemplo. Nos governos do Fernando Henrique Cardoso, a Polícia Federal instaurou 44 inquéritos de investigação no Brasil de corrupção. Ao final do primeiro mandato do Lula, eram 1.800 inquéritos. Portanto, ninguém, para utilizar uma expressão que a meninada gosta, ninguém bombou tanto o combate à corrupção, dotou o país de uma legislação capaz de combater a corrupção e depois as forças da direita, a elite golpista brasileira usou tudo isso que o PT criou contra o PT. Veja como o problema da corrupção é muito complexo, Guilherme. Maravilha, então, Machado, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer a você por ter participado do programa, gostei aí das suas colocações, né? E queria que você fizesse as considerações finais e também falasse um pouco, né, de quais são as possibilidades
sua, né? Qual que são, né, o que você pretende, né, ao lançar a sua candidatura a deputado federal? Olha, Guilherme, eu acho que esse é um momento de esperança, é um momento de ter confiança, é um momento de acreditar que a luta política pode nos levar a um bom um porto mais seguro, um porto mais calmo, mais sereno e um porto que possa, de fato, melhorar as condições, a qualidade de vida, o bem-estar do brasileiro e devolver a felicidade ao nosso povo. Eu acho que este é um momento muito difícil, muito complexo, mas, ao mesmo tempo, muito rico. Um conhecido pensador italiano dizia que é nas crises que a gente faz as grandes mudanças. Nós estamos vivendo um momento de crise, a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise financeira, a crise sanitária, mas é nesse momento em que a gente cria forças e tem a criatividade. Veja que a palavra crise e criatividade têm a mesma raiz etimológica. É nesse momento que a gente tem a criatividade, encontra a força e a coragem para fazer as mudanças que é preciso fazer. Eu me sinto encorajado, estimulado, desafiado a participar dessa luta. Se o Partido dos Trabalhadores, e hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, se o Partido dos Trabalhadores entender que eu deva participar dessa luta e concorrer às eleições, eu vou com muita determinação, com muita coragem, porque acho que nós temos a tarefa agora de derrotar o fascismo, o neofascismo, de derrotar o bolsonarismo, de eleger o presidente Lula e depois de garantir a governabilidade do Lula. São tarefas muito difíceis, mas são tarefas também muito estimulantes e eu me sinto bastante estimulado a participar desse momento político da nação. Queria finalmente agradecer a você, Guilherme, agradecer ao seu canal, Mesa de Debate, importante espaço que você abre para que as ideias, as propostas também progressistas do campo da esquerda possam ser colocadas e mostradas à população. Agradeço também a atenção, a paciência, a gentileza com que os seus seguidores, os seguidores do canal, me ouviram até este momento, e espero poder voltar a esse seu espaço. Assim que você me convidar, eu estarei sempre pronto, porque eu acho que será cada vez mais nesses espaços, nesses canais, como o Mesa de Debate, que a população brasileira terá a oportunidade de efetivamente participar do debate público, de um debate plural e não de um debate dirigido, viciado, manipulado. São espaços como esse que constituem, por assim dizer, o oxigênio da democracia. Me sinto muito honrado com o convite, participei com muito gosto, foi uma entrevista de muito alto nível, como a gente já sabia que seria. Agradeço, portanto, a você e a todos os internautas e seguidores do seu canal. Maravilha, então, Machado, mais uma vez aqui agradecendo a você, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem esse vídeo, né? Se concorda aí com o Machado, se até mesmo se discorda, curta esse vídeo, vamos aí contar a continuidade desse debate público, mesmo, né, do debate ter se encerrado, né, que acho que não é uma coisa que termina só na entrevista. Curta e comentem outros vídeos também do Mesa de Debates, curta a nossa página do Facebook, já falei, e siga a gente no Instagram, né, o Mesa de Debates. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!